China declara guerra contra as mineradoras de Bitcoin. Se você nunca ouviu falar de mineradora de Bitcoin, você está falando o quê? Eu já ouvi falar de Bitcoin, aquela moeda digital. Mas é sobre isso que eu vou esclarecer nesse vídeo. Vamos lá? Bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação empresarial e China. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, lembra de se inscrever no canal e deixar a sua curtida se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Antes de explicar o que é esta guerra contra as mineradoras, eu vou ter que dar uma breve introdução para você que está chegando, o que são as mineradoras e o que são as Bitcoins. Eu não vou nem entrar muito na história da Bitcoin, porque tem um monte de vídeo falando sobre isso, é só você pesquisar, mas de uma maneira geral, é uma moeda criptografada que funciona através dos blockchains. Ou seja, ninguém gerencia isso. Não existe um banco que controle, um órgão do governo, um órgão mundial. Ela é totalmente desconexa de um sistema financeiro já criado. Essa, na verdade, é a maior diferença da Bitcoin. E logo em seguida já vieram várias outras, né? São várias moedas do mesmo sentido com outros nomes. Mas a primeira, eu diria que até ficou famoso por essas máquinas, que são as máquinas mineradoras, foi a que cresceu mais, a que está mais valorizada, mais famosa hoje. Como que você encontra uma Bitcoin? Ela foi criada para você usar máquinas, um computador de alto processamento que faça cálculos matemáticos e quebre uns bloquinhos. Né? Parece meio maluco isso, mas se você pensar pela lógica como é feito, é um contexto de mineração, porque lá é uma equação matemática que você precisa de um supercomputador para processar, ele vai tentando resolver, quando ele resolveu, ele quebra um bloco. Esse bloco, né, vai dizer se você achou ou não uma nova Bitcoin. E aí você deixa esse computador fazendo novos e novos cálculos. A Bitcoin foi criada de uma maneira que quanto mais Bitcoins fossem achadas, mais difícil seria encontrar a próxima. Então isso fez com que cada um desses computadores mineradores de Bitcoin ficassem ou precisassem se atualizar com mais frequência. A gente mandou muito dessas máquinas em 2018, mais ou menos, para vários países, né? Então, se você olha ela, é basicamente uma CPU. É uma CPU de computador, é um processador específico, tem que ter algumas placas específicas, mas você conecta ela a uma rede de mineração, que algum desses sites tinha, e ele ficava lá fazendo o cálculo o dia inteiro. Quanto mais tempo esse computador estava ligado, tentando quebrar essas equações matemáticas, maior a sua chance de encontrar uma nova Bitcoin. Quanto mais máquinas e mais computadores você tivesse, também maior essa chance. Então, de uma maneira resumida, esses computadores estão conectados lá com o seu usuário e senha. Então você tem seu usuário com 30 computadores fazendo essas contas. Se qualquer um desses quebrar, achar um Bitcoin, ele já vai para sua conta. E aí você vai ter lá uma Bitcoin. Você entra lá na cotação do dia. Qual a cotação do dia de Bitcoin hoje? Hoje, por exemplo, quando eu estou gravando, está mais de 300 mil reais. Então se você fizer isso, você achou 300 mil reais. Naquela época, uma máquina achava uma Bitcoin a cada 2, 3 meses. Né? Eu estou falando em 2018, quando a gente enviou muitas dessas máquinas. Hoje eu estou meio por fora de mineração, mas deve demorar muito mais. Talvez um computador demore 6 ou 12 meses para achar uma moeda. Então você vai precisar, às vezes, de muitos computadores para compensar que todo mês você encontre uma, para que justifique o investimento, tanto da compra das máquinas, como em si da internet consumida, da energia que você usa para manter esses computadores ativos. Bom, expliquei o que são os Bitcoins e como você encontrava as Bitcoins antes. É claro que hoje, alguém que já tem a Bitcoin, você vai lá e compra de alguém, né? Como se fosse bolsa de valores, você está comprando isso de alguém. Mas se você quiser achar uma nova do zero, você também poderia comprar esses computadores e minerar você mesmo. Então a China declarou guerra contra a mineração. E qual que é o problema disso? 65% das mineradoras estão na China. Só para você comparar, os Estados Unidos, que seria um país de renome, tem apenas 7,2% dessas mineradoras. Essas mineradoras, o pessoal faz, geralmente eles chamam de fazenda de mineração. Então eles pegam um galpão, montam como se fosse uma prateleira, assim, com 5, 6 andares, assim, né, 6 andares, e cada um do lado um computador do outro, assim. E é infinito de longo o que o pessoal deixa esses computadores rolando em alta velocidade de internet. Eles são muito barulhentos, porque tem que ter um cooler muito forte, então fica um barulho de turbina lá dentro, você tem que até às vezes usar um fonezinho para entrar, precisa ter um sistema de refrigeração preparado, porque esquenta muito, então às vezes o cooler não aguenta, se você está numa região muito quente, né, chegando o verão vai estar muito calor, você precisa ter um sistema de ar-condicionado, então consome muita energia. Por que a China está declarando guerra, né,
com isso? Vamos falar assim, o argumento que eles estão usando é para o meio ambiente. Então a China, o país que mais emite carbono, vamos falar assim, que mais polui no mundo, eles estão preocupados com o meio ambiente. De 2020 a 2060, a China fez uma previsão, uma promessa, que eles vão ser neutros em emissão de carbono. Então depois de 2060 não vai ter nenhuma emissão. Eu acho bem agressivo, né, essa meta, e eu não teria começado por uma fazenda de Bitcoin. Afinal, a China queima mais carvão para gerar energia do que o mundo todo combinado. Então existiriam outras maneiras de você tentar reduzir as notas de carbono, né? Vamos falar assim. Mas esse é o argumento que a China está usando. E eu acho que isso é verdade? Eu acho que não. Eu vou te falar o porquê. Como a gente falou no começo do vídeo, a Bitcoin não tem nenhuma associação com o controle financeiro. Você não controla e não tem lastro, não tem rastro da onde ou para quem está indo essa moeda. Você tem a sua privacidade se você usa. É até um código para você comprar e vender. E ele muda conforme o tempo. Agora, a China hoje, se você pegar, usa um sistema financeiro de controle mais robusto que eu já tive, que eu já conheci, né? Eles têm acesso às informações de todas as pessoas, onde eles compram, quanto eles gastam, de quem eles estão comprando, quanto eles têm, em quais contas, e eles usam isso a favor deles. Teve vários exemplos de alguns artistas famosos ou pessoas que a China quer intimidar por qualquer problema que eles estão tendo contra o partido, que eles congelam a conta. Então você tem lá R$1 milhão na sua conta, dinheiro lá em vários investimentos. Chega o governo, congela isso por tempo indeterminado enquanto eles estão investigando. O que você faz? Nada, né? Se eles travaram todo o seu controle financeiro, seus cartões, tudo, só o que vai sobrar é o que você tem em dinheiro físico. Já com a Bitcoin, eles não conseguem fazer isso, porque eles não têm controle tanto para quem está indo esse dinheiro, quanto eles não podem congelar suas bitcoins. Então, pensando nisso, por que a China está declarando, né, essa guerra contra as mineradoras? Por que ela já até fez uma declaração, como se fosse uma punição, uma nota pública para a província que chama Inner Mongólia, que é um estado, né, e para a Mongólia em si, que eles não estão cumprindo as metas de energia, que eles não estão cumprindo as metas do meio ambiente. Isso aí eu senti que foi uma armação, assim, para ter um argumento para eles começarem a fechar isso. Por quê? Logo em seguida ali, ou coincidentemente, a China está terminando de lançar a sua própria moeda digital. Então a moeda digital do Renminbi vai ser uma moeda como a moeda impressa, né, vamos falar assim, só que vai ser baseado num total controle financeiro deles, né? Não vai depender de nada, é uma nova moeda que eles estão criando. Só que qual que é a vantagem para a China nessa moeda? Eles vão controlar, sim, quem tem o dinheiro, eles vão controlar para quem você está transferindo, de quem você está recebendo, e eles vão ter controle total, caso você faça alguma coisa errada, de continuar congelando todo o seu dinheiro, mesmo que ele seja digital ou esteja na sua conta bancária. Então a China usou basicamente esse pretexto, né, para falar que é o meio ambiente, mas na minha opinião, eles só estão querendo aumentar o controle que eles vão ter sobre a população do dinheiro em si, para onde eles estão sendo utilizados. Só dessa última declaração, quando eles falaram que estavam contra, né, as mineradoras na própria China, a cotação subiu muito. Então se você pegar até esses gráficos, você vai ver que a cotação do Bitcoin subiu nas últimas semanas justamente por causa dessa declaração. Pensa só, se a maior mineradora de ouro, né, do mundo vai fechar, o que vai acontecer? O preço do ouro vai subir. Menos ouro será achado, né? Não vai ter uma empresa grande que vai continuar cavando o ouro da terra. É a mesma coisa com as bitcoins. Valorizaram muito e algumas tendências dizem que se a China efetivamente fechar isso, vai valorizar muito mais até alguém, né, levar esses equipamentos para um outro país ou comprar novos equipamentos e começar a montar. Mas agora 65% da produção, né, da mineração mundial não é tão fácil levar para lugar nenhum. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você achou interessante o conteúdo, lembra de deixar a sua curtida e até o próximo vídeo.